No coração do sertão nordestino, próximo a uma serra isolada conhecida como Serra Negra, havia uma pequena comunidade que vivia em harmonia com a terra seca. As pessoas plantavam milho, criavam cabras e tentavam sobreviver à dureza do clima. Era uma comunidade unida, com histórias e crenças que passavam de geração a geração. Mas havia um lugar onde ninguém ousava pisar: a própria Serra Negra. Suas encostas eram íngremes, cobertas por pedras pontiagudas e árvores retorcidas que pareciam moldadas por algo maligno. No topo da serra havia uma caverna, conhecida como a Boca do Inferno, um lugar que, segundo os mais antigos, abrigava uma criatura que nenhum homem deveria ver. A lenda dizia que séculos antes, um padre, Padre Anselmo, havia sido enviado pela igreja para exorcizar a criatura que vivia naquela caverna. Segundo os contos, ele nunca voltou. E a partir daquele dia, o ar em volta da Serra Negra ficou pesado, carregado de uma sensação de morte iminente. Os pássaros não voavam sobre ela, e até os animais selvagens evitavam as proximidades. Ninguém se atrevia a subir a serra, até que um dia, um homem da vila, Pedro, desapareceu misteriosamente. Ele era conhecido por ser curioso e teimoso, e nos dias que antecederam seu desaparecimento, falava de explorar a caverna no topo da serra, desafiando a velha superstição. O que ele encontrou lá, ninguém soube, pois nunca mais foi visto. Os dias após o desaparecimento de Pedro foram sombrios. Algo estranho começou a acontecer na comunidade. As cabras davam à luz filhotes deformados, o milho apodrecia nas espigas antes de ser colhido e as pessoas começaram a adoecer com febres inexplicáveis. Mas o pior eram as noites. Na calada da noite, os moradores começaram a ouvir sussurros, vozes que pareciam vir de dentro de suas próprias casas. Eram palavras antigas, numa língua que ninguém compreendia, mas que gelavam o sangue de quem as ouvia. As crianças choravam, os cachorros latiam sem parar, e os idosos começavam a dizer que a maldição da Serra Negra estava se espalhando. Uma noite, Dona Célia, uma senhora já avançada em idade e uma das mais antigas moradoras do lugar, foi vista andando sozinha em direção à serra. Seus vizinhos, preocupados, tentaram chamá-la de volta, mas ela parecia estar em transe, os olhos vazios, caminhando como se fosse guiada por uma força invisível. Quando tentaram segurá-la, ela os empurrou com uma força incomum para sua idade e sumiu na escuridão. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado no pé da serra. Estava retorcido, com marcas profundas de garras no peito e no rosto. Mas o mais aterrorizante era o olhar congelado de terror absoluto em seus olhos abertos, como se tivesse visto algo além da compreensão humana. Os funerais começaram a se multiplicar na pequena vila. Noites em que o vento soprava forte eram acompanhadas por visões. Moradores começaram a relatar ver figuras esguias caminhando pelas ruas, envoltas em mantos pretos, sem rosto, que apenas observavam, mas nunca se aproximavam. Uma sensação de ser observado tomou conta da comunidade, como se a própria serra estivesse vigiando cada movimento. Os mais jovens decidiram que algo precisava ser feito. O medo havia tomado conta da vila e muitos começaram a falar em deixar tudo para trás. Mas antes que tomassem qualquer atitude, um grupo de homens, liderado por José, o mais corajoso da comunidade, decidiu subir a serra e confrontar o que quer que estivesse lá. Munidos de facões e rezas, subiram a encosta íngreme, lutando contra o vento que soprava com uma força quase sobrenatural. Quando chegaram ao topo, a caverna os esperava, uma boca escura que parecia pulsar com uma energia maligna. O ar dentro da caverna era sufocante e um cheiro de enxofre e carne podre invadia suas narinas. As paredes eram cobertas por marcas de garras e, no fundo, eles viram algo que jamais poderiam esquecer. Uma figura alta e magra, com pele acinzentada e olhos vermelhos como brasa, os observava do escuro. O rosto era alongado, inumano, com um sorriso que exibia dentes afiados como facas. Antes que pudessem reagir,
A criatura se moveu com uma velocidade impossível. E um a um, os homens começaram a cair, tomados por uma força invisível. A última coisa que José viu foi o sorriso da criatura se aproximando, enquanto ouvia os gritos de seus companheiros ecoando pela caverna. José foi o único a voltar à vila, mas ele não era mais o mesmo. Seu cabelo havia ficado branco da noite para o dia, e seus olhos estavam vidrados, como se ele tivesse perdido a sanidade. Ele murmurava coisas sem sentido. Falava de um demônio que havia despertado e que ninguém poderia pará-lo. Naquela noite, José foi encontrado morto em sua própria cama, com as mesmas marcas de garras que haviam sido vistas no corpo de Dona Célia. A partir daquele dia, a vila começou a se esvaziar. As pessoas fugiam, deixando suas casas e plantações para trás, incapazes de suportar o terror que havia se instaurado. A Serra Negra ficou para sempre marcada como um lugar amaldiçoado, onde ninguém ousa voltar. Dizem que até hoje quem se aproxima da caverna pode ouvir os sussurros daqueles que foram levados pelo demônio da Serra Negra. E nas noites sem lua, aqueles que ousam olhar para a serra ao longe juram ver uma figura alta, com olhos vermelhos, vigiando a escuridão à espera de sua próxima vítima. Em uma pequena vila no sertão nordestino, onde o sol castigava a terra seca e as noites eram tomadas por um silêncio inquietante, vivia uma mulher conhecida como Dona Jacira. Ela era uma velha parteira, respeitada por todos, mas também temida por alguns. Muitos diziam que Jacira tinha poderes além dos humanos, que conhecia plantas e feitiços capazes de curar qualquer mal, mas também de trazer desgraças. A vila de Jerimum era pacata, com suas casas de barro e palha, rodeada por mandacarus e xique-xiques. A vida ali seguia um ritmo lento, com seus moradores enfrentando as dificuldades da seca. No entanto, as noites de Jerimum escondiam algo sombrio, algo que poucos se atreviam a mencionar. Dona Jacira morava numa pequena casa no final da estrada de terra, próxima ao cemitério. Muitos acreditavam que ela conversava com os mortos, e alguns diziam ouvir sussurros vindo de sua casa nas noites sem lua. A verdade é que Jacira carregava um segredo que poucos conheciam. Ela era descendente de uma linhagem de curandeiras que, há gerações, praticavam um tipo de feitiçaria antiga e perigosa, herdada dos indígenas e dos escravizados africanos. Naquela vila, o medo começou quando uma jovem chamada Maria do Carmo engravidou. O pai da criança era desconhecido, e isso alimentou boatos. Alguns acreditavam que ela havia sido vítima de um encantamento. Outros sussurravam que Maria do Carmo tinha feito um pacto com Dona Jacira para engravidar, já que há anos ela tentava em vão. Quando o momento do parto chegou, todos sabiam que Dona Jacira seria chamada para ajudar, como fazia com todas as gestantes da região. Naquela noite, uma tempestade estranha começou a se formar no céu. Era raro chover naquela época do ano, e ainda mais com tamanha força. O vento assobiava pelas frestas das janelas, e a chuva caía como se fosse apagar todo o sertão. Dentro da pequena casa de Maria do Carmo, os gritos de dor podiam ser ouvidos de longe. Dona Jacira estava lá, suas mãos experientes ajudando a trazer a criança ao mundo. Mas algo não estava certo. As velas que iluminavam o ambiente tremulavam sem parar, e o rosto de Dona Jacira parecia tenso, como se soubesse de algo que os outros não sabiam. Quando finalmente a criança nasceu, um silêncio mortal tomou conta da casa. O bebê, uma menina, não chorou. Seus olhos, quando abertos, eram de um negro profundo, como a noite mais escura. Os dias seguintes foram de inquietação em Jerimum. Algo parecia errado com a criança. Ela nunca chorava, e sua pele era fria ao toque, como se estivesse morta. Os mais velhos diziam que ela havia nascido marcada, que a criança era fruto de uma maldição. Certa noite,
Semanas após o nascimento, Maria do Carmo desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas boatos começaram a circular. Alguns afirmavam que tinham visto uma figura estranha perto do cemitério, e outros diziam ter ouvido o choro de um bebê vindo de dentro do mato. Os moradores começaram a notar que algo de estranho rondava a vila. Animais sumiam misteriosamente, e as noites se tornaram mais escuras e frias. A lua cheia parecia ter parado de aparecer, e um cheiro de enxofre permeava o ar. Aos poucos, os moradores passaram a culpar Dona Jacira, acusando-a de trazer o mal para Jerimum com seus feitiços e rezas. Os boatos ganharam força, e um grupo de homens da vila decidiu agir. Numa noite sem lua, foram até a casa de Dona Jacira com tochas e facões, prontos para acabar com o que acreditavam ser a fonte da maldição. A velha parteira foi arrastada de sua casa e levada até o cemitério. Lá, debaixo de um mandacaru retorcido, eles a amarraram e atearam fogo. Antes de morrer, com a pele sendo consumida pelas chamas, Dona Jacira lançou uma última maldição sobre Jerimum. Seus olhos, que já estavam opacos pela idade, brilharam intensamente enquanto ela gritava: "O sangue inocente que vocês derramaram há de amaldiçoar esta terra até o fim dos tempos. Nenhuma gota de água abençoará essa vila, e aqueles que me fizeram mal pagarão com suas almas." Os homens fugiram, mas o horror apenas começava. Nos meses que seguiram, a seca piorou. Não chovia mais em Jerimum e os poços começaram a secar. As colheitas falharam e as pessoas começaram a adoecer. Mas o pior veio nas noites. Cada lua cheia, os moradores relatavam ver uma figura encapuzada vagando pelas ruas desertas. Era alta e magra, com olhos vermelhos que brilhavam como brasa. Aqueles que a viam não sobreviviam para contar detalhes, mas suas mortes eram horríveis. Corpos retorcidos, sem uma gota de sangue. A maldição de Dona Jacira parecia ter se concretizado. Ninguém ousava sair de casa à noite, e a vila foi lentamente se esvaziando. Aqueles que ficaram viviam em terror constante, ouvindo sussurros no vento e vendo sombras nas janelas. Dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, se alguém tiver coragem de passar perto das ruínas de Jerimum, pode ver a figura encapuzada vagando entre as antigas casas. Seus olhos ainda brilham, e seu sorriso macabro é a última coisa que qualquer um verá antes de ser levado para o além.